Olá, boa noite, boa sexta-feira, seja bem-vindo a mais um programa Tempo de Saúde, aqui no Novo Canal, como sempre com a companhia do nosso habitual comentador, Dr. Dinis Carmo. Boa noite, doutor. Olá, Fátima, boa noite também aos telespectadores. Estou de volta, ouvi dizer que na semana passada falaram dos sintomas das hérnias discais, portanto continuamos aqui com este grande tema da coluna. E hoje não iremos continuar a falar dos sintomas, porque já foi tudo falado entre o doutor e a Mariana, mas vamos sim falar dos tratamentos das hérnias discais. E qual é o principal tratamento? Prevenção. Olha, há várias formas de tratamento, vamos começar hoje a falar delas. E realmente a melhor maneira de tratar qualquer doença é prevenir, não é? Diz o nosso povo que mais vale prevenir que remediar. Agora, relativamente às hérnias discais, como você com certeza que se recorda, quando há 3 semanas atrás gravámos o primeiro episódio, você perguntou-me logo na altura se havia alguma forma de prevenir as hérnias discais. E eu, curto e grosso, como é meu costume, disse que não. De qualquer das maneiras, isto é um assunto acerca do qual há tanta especulação, que eu acho que realmente mais um programa dedicado a esta temática é tempo bem emprego. Para esclarecer. Para esclarecermos mais algumas coisas. E então, por que razão é que a prevenção das hérnias discais é muito difícil? Porque, por um lado, nós não sabemos a causa das hérnias discais, e, por outro lado, do pouco que nós sabemos, não é suscetível de alteração ou de modificação. Relativamente à causa, como sabe, quer dizer, há muitas causas que são apontadas para as hérnias discais e que se encontram nos mais variados tipos de publicação, desde as mais anedóticas até às mais credíveis. Agora, a verdade é que realmente a verdadeira causa das hérnias discais continua a ser desconhecida. E como você compreende, se nós não sabemos qual é a causa não conseguimos fazer a prevenção. Aliás, o exemplo melhor que podemos dar, nós estamos a atravessar uma época de pandemia, e como é que nós tentamos prevenir a infecção pelo Covid? Com a máscara, com a distância social. E porquê? Porque nós sabemos que a causa do Covid é um vírus, portanto é o SARS-CoV-2. É transmissível. E nós sabemos que a transmissão do Covid é fundamentalmente através do contacto pessoal, ou seja, de pessoa a pessoa. Agora repare, já nos finais da primeira metade do século XIV, mais propriamente em 1348, era rei de Portugal Dom Afonso IV, houve a peste negra. E nessa altura as pessoas não tinham qualquer tipo de hipótese de saber qual era a causa da peste. E então atribuíam-na a causas sobrenaturais, a castigo divino, etc. E o que é que as pessoas faziam? As pessoas juntavam-se, nomeadamente nas igrejas, para rezar e para pedir a clemência divina, o que nós sabemos hoje que era a maneira mais certa e mais eficaz de transmitir, de fazer alastrar, portanto, a infecção. E como todos nós sabemos, aquilo na altura foi uma desgraça, morreu cerca de 1/3 da população da Europa que havia naquela altura. Agora, relativamente às causas que se sabem, nomeadamente relativamente à estrutura e à possível origem genética das hérnias discais. Há quem acredite que há uma predisposição genética para as hérnias. Ora, isto se é verdade, como você compreende, nós não podemos fazer absolutamente nada acerca disto. Talvez, mas podemos ter mais em atenção, visto que temos familiares que já o tiveram, ter mais em atenção desde o crescimento da criança à probabilidade disso surgir. Olha, isso que você disse teoricamente está muito certo, agora eu não vejo na prática, como é que na prática nós vamos aplicar isso. Pois. Quer dizer, isso na prática, eu penso que realmente para modificar esta situação só com engenharia genética, modificando os genes, coisa que já com certeza que não será para o meu tempo, espero que seja para o seu, mas para o meu não é de certeza absoluta.
Depois temos alguns problemas relacionados com a própria maneira, digamos, com a estrutura da coluna, se você quiser, com alguns defeitos de fabrico. E acerca disso, deixe-me partilhar uma experiência que eu achei muito interessante e que tive já há alguns anos atrás, da última vez que eu fui a Nova Iorque e fui visitar o Museu de História Natural. E o que é que eu fui ver no Museu de História Natural? Naturalmente que os esqueletos dos dinossauros. E deixe-me dizer-lhe que aquilo que me deixou mais impressionado não foi nem a quantidade, nem o tamanho dos dentes, nem sequer o tamanho, digamos, daquelas bisarmas, da estrutura daqueles bichos, mas foi o facto de eu, com toda a facilidade, reconhecer perfeitamente a estrutura do esqueleto dos dinossauros. Não só da coluna, mas também dos membros inferiores, do joelho, da perna. O que quer dizer que desde há milhões de anos atrás até hoje, a natureza parece que não conseguiu ou não quis modificar, digamos, o padrão comum do esqueleto dos vertebrados. Sim. De maneira que, embora realmente, naturalmente, que haja adaptações entre os vários bichos relacionados com o habitat onde vivem, com os seus hábitos alimentares, etc., parece que há um padrão comum que, como eu disse, acabei de dizer, não se tem alterado ao longo das centenas de milhões de anos. E se quer que eu lhe dê um outro exemplo que eu acho dramático e atual, temos o caso da girafa. Todos nós sabemos de que o pescoço da girafa tem 2 metros ou mais de altura, o nosso pescocinho tem alguns 20 ou 30 centímetros, no meu caso ainda menos. Mas, contudo, você sabe, até porque já dissemos aqui no programa, qual é o número de vértebras que tem o pescoço humano, e que são 7. E, surpresa das surpresas, as vértebras do pescoço da girafa são exatamente no mesmo número. Quer dizer, nós temos 7 vértebras cervicais e a girafa, com o seu pescoço de 2 metros e tal, tem exatamente o mesmo número de vértebras. Então, qual é a diferença? É por simplesmente uma questão de tamanho. Enquanto uma vértebra humana tem cerca de 2 centímetros de altura, no caso da girafa tem 20 ou 25 centímetros, ou seja, é um verdadeiro tijolo, ainda por cima, colocado, digamos, de cima a baixo. De maneira que repara que, mais uma vez, relativamente a estes aspectos estruturais, não há absolutamente nada que nós possamos fazer. Há também uma outra característica que eu não queria deixar de mencionar, até porque ela explica aquilo que eu a semana passada disse, que era, digamos, o quadro clínico mais típico das hérnias discais. E que elas começarem com uma dor surda na coluna, que depois é substituída por uma ciática ou na perna direita ou na perna esquerda. E isto acontece porquê? Porque acontece que nós, na coluna, nos corpos vertebrais, temos 2 ligamentos que barram esses mesmos corpos vertebrais à frente e atrás e que se estendem desde a parte mais superior até cá abaixo. E por isso mesmo se chamam os ligamentos longitudinais, anterior e posterior. Ora, uma das funções que se poderia atribuir ao ligamento longitudinal posterior seria impedir que o material discal, em caso de ruptura do ânulus fibrosos, já falámos nele e já dissemos o que isso é, se pudesse projetar para trás e atingir a espinhal medula. E isso realmente é verdade enquanto a hérnia se mantém central, e daí as pessoas começarem muitas vezes por ter uma dor na região lombar sem irradiação para os membros inferiores. Só que, como o ligamento é muito mais estreito que os corpos vertebrais e que os anéis, a vértebra facilmente se consegue escapulir ou para a direita ou para a esquerda. E daí já vem a outra dor mais exatamente. Intensa. E daí a pessoa começar a ter uma ciática que habitualmente ou é na perna esquerda ou é na perna direita, dependendo do lado para onde vai o material discal. Portanto, uma vez mais, temos aqui outra situação que não é suscetível nem de prevenção, nem de modificação. Doutor, antes de continuar, há alguma pretensão de género? O sexo feminino está mais propício a hérnias discais do que o sexo masculino, ou não? Olha, por acaso, eu acho que não. Eu realmente não tenho ideia, mas até pela experiência nem ter lido, não me lembro de realmente ter visto alguma referência relativamente ao sexo. Portanto, ao contrário, por exemplo, do que acontece com as escolioses que nós dissemos aqui, sim. Tem uma grande apetência pelo sexo feminino. No caso das hérnias discais, a frequência será mais ou menos igual. Muito bem, continuando o que estava a falar das causas.
Ora bem, continuando a falar das causas predisponentes, por fim temos aquela que é alvo de todo o tipo de especulação também, que é a postura. E eu acerca disso também gostaria de começar por dizer uma coisa. Naturalmente que, se eu acabei por dizer que a estrutura da coluna, desde os dinossauros até ao ser humano, não é substancialmente diferente, naturalmente que sabendo nós que o habitual nos animais é a coluna estar na horizontal suportada por 4 membros, 2 anteriores e 2 posteriores, é claro que a partir do momento em que nós tivemos a ideia de nos pormos de pé, de levantar, nos levantarmos, colocarmos a nossa coluna na posição vertical apoiada em 2 membros que deixaram de ser posteriores para passarem a ser inferiores, naturalmente que isto tem todas as condições para levantar problemas. Porque isto é quase a mesma coisa, se nós quisermos recorrer a um exemplo, que nós chegarmos ali ao Rio Tejo, cortarmos a ponte 25 de Abril nas extremidades, levarmos-la para a Avenida da Liberdade e pô-la na vertical a fazer, digamos, concorrência ao monumento do Marquês de Pombal. De maneira que isto tem efetivamente todas as condições para correr mal. Agora repare, a verdade é esta, é que se isto fosse a única causa das hérnias, se calhar até a causa principal do aparecimento das hérnias, então os animais não deviam ter hérnias. E os animais têm? Pois têm. Você está surpreendida. Portanto, fica aqui a curiosidade do dia, não sabia. Ora bem, eu também não, só que acontece que eu tenho uma filha veterinária. E pelo facto de ter uma filha veterinária, fiquei a saber de que os cães também têm frequentemente hérnias discais. E o que é curioso é que aquelas raças de cães que estão até são mais suscetíveis a terem as hérnias discais, nem sequer são aqueles cães maiores, mais fortes, com as pernas mais compridas, são os mais pequeninos. Aqueles cães que pertencem à classe dita de cães condrodismórficos, o que é um palavrão que vem do grego, que quer dizer condro vem de cartilagem, e dismorfia, um termo médico, de maneira geral, está associado à deficiência de desenvolvimento ou a condições patológicas que são causadas por um deficiente desenvolvimento, ou seja, são precisamente aqueles cães que têm as perninhas muito curtas, o salsicha, o basset, são esses cães que estão mais sujeitos a ter hérnias discais. De maneira que, repare, mais uma vez, lá se vai, digamos, a nossa teoria de que realmente as hérnias discais são devidas à postura. E por falarmos da postura, eu também quero dizer o seguinte. Repara, este conceito de boa ou má postura é um conceito extremamente subjetivo. O que é uma boa postura? É a pessoa andar direita? Se é, eu também tenho outra surpresa. E depende de pessoa para pessoa, não é? É claro que depende de pessoa para pessoa. Porque eu ia dizer que, repare, muitas vezes se as pessoas não andam direitas é por razões estruturais. Claro. E eu, aliás, tenho-me a mim próprio como exemplo, porque, repare, eu tenho uma escoliose. E tenho uma escoliose porquê? Porque eu tenho um encurtamento relativo de uma perna em relação à outra. De maneira que isso condicionou-me... Se tentasse andar direito, iria prejudicar a outra. Ora, exatamente. Ia fazer pior a tentar remediar. Exatamente. É que eu, além de ter uma escoliose, eu ainda por cima tenho uma hipercifose. Ainda bem que é médico. Ainda bem que sou médico. Que assim é mais fácil. Pronto, porque eu também tive uma doença de Scheuermann, que é uma doença que ataca na adolescência, portanto a coluna geralmente a nível dorsal, e que faz com que a coluna se incline. De maneira que você agora repare, eu se quisesse andar direitinho como uma pessoa normal, quer dizer, com certeza que isso ia exigir da minha parte um esforço, quer dizer, muscular de tal ordem, que de certeza absoluta é que eu ficaria muito pior do que andando meio torto como ando. E como é que nós conseguimos perceber qual é a nossa postura ideal? Se ela é assim tão relativa, como é que eu consigo perceber se estou bem sentada, se no dia-a-dia faço as coisas direitas? Olha, não sei, diga-me você, é aí que eu quero chegar. Naturalmente que se você vier para este programa e tiver, digamos, o tempo todo de saúde a fazer assim, quer dizer, acho que... nem 8 nem 80, agora, não é? Tentar encontrar um equilíbrio. É evidente que ninguém no seu senso comum vai fazer uma coisa destas, não é? Quer dizer, nós eventualmente há determinadas profissões, que nós já aqui falámos, determinadas atividades que têm sido relacionadas com a hérnia discal, naturalmente que se é uma pessoa que está a trabalhar
ligar e que está, digamos que a manhã toda ou a tarde toda, que está constantemente com o telefone nesta posição e a escrever, claro. é natural. Tudo o que seja movimentos repetitivos acaba também por danificar. Pronto, é como tudo, um carro se andar muito precisa de manutenção mais rápido, não é? Sim, exatamente isso. Para além disso, andar, digamos, com a pressão dos pneus de um lado diferente da pressão dos pneus do outro, isto, digamos, é meio caminho andado para o desastre. Agora, a verdade é que não está provado de maneira inequívoca e científica que estas atividades repetitivas, que as ditas más posturas, possam efetivamente condicionar as hérnias discais. De maneira que o que é que nós podemos fazer? O que nós podemos fazer, no fundo, é aquilo que faz parte do senso comum, é tentarmos andar, digamos, de uma maneira mais ou menos, digamos, confortável e, entre aspas, correta, o que eu creio que, evidentemente, já é aquilo que qualquer pessoa procura fazer no seu dia-a-dia. Quando nós estamos sentados à secretária, é a mesma coisa, tentar utilizar, portanto, mesas e cadeiras ergonómicas, estarmos digamos, numa atitude favorável, numa altura, portanto, propícia a que nós possamos estar a escrever ao computador ou a exercer qualquer outra atividade sem estarmos realmente a forçar a coluna. Vale o que vale, também já nisso falámos cá, fazer ginástica, tentar manter uma boa forma física, tentar evitar excesso de peso, embora também nós também já tenhamos abordado essa temática. Sim. E pronto, realmente não há muito mais a fazer. De maneira que eu, para a despedida, vou só deixar também um slide de uma maneira que foi sugerida por um colega meu, para que realmente as pessoas possam treinar a boa postura. É uma maneira, para além de mais agradável, e eu espero que agrade aos telespectadores. Muito obrigada por esta sugestão, trazida pelo colega do Dr. Dinis Carmo. Nunca é demais cuidarmos de nós, já falamos disto várias vezes, e estarmos atentos àquela que é a nossa saúde, e cada vez mais percebemos que a saúde é realmente o que importa. Sem dúvida, eu penso que sem boa saúde tudo o resto é irrelevante. Não conseguimos fazer nada. Muito obrigada, doutor, por mais um programa. Aproveito para lhe desejar umas boas férias. O programa, tal como quase todos os outros da grelha de programação do Novo Canal, entrará agora no mês de agosto, em mês de férias. Portanto, voltamos em setembro com mais temas fresquinhos, apesar do calor, sobre saúde, e com mais programas e com a companhia, como sempre, do Dr. Dinis Carmo. Boa noite. Tá, obrigado, Fátima. Boa noite. Até setembro. Quanto a si, continuo, como sempre, a acompanhar tudo o que acontece na região através do site do Novo Canal, novonoticias.pt. Nós continuamos por cá. Boa noite e bom fim de semana. Novo Canal. Sempre novão, sempre seu.